Olá, muito obrigado por você estar aqui. Se você não é inscrito, se inscreva. Hoje eu quero tratar de um assunto que muitos não gostam nem de falar. É política. E antes, eu gostaria de perguntar para você. Você acha que o nosso país, ele tem jeito? Por que os candidatos prometem, ganham a eleição e não fazem nada? Falaremos a seguir. Na verdade, eu quero dizer para você que você precisa entender o mínimo de política. E eu vou falar o mínimo para você. Quais são os candidatos do candidato à presidência da República? Ele precisa que você vote também nos seus deputados federais e nos senadores, que vai sair dos seus estados. Assim também é o governador. O governador, ele precisa que você vote nos seus candidatos, que são os deputados estaduais. E o prefeito nos seus candidatos, que são os vereadores. Para isso, você precisa entender, no mínimo, quais são os candidatos do seu candidato majoritário, que é o presidente da República, o governador e o prefeito. Sendo assim, quando eles enviaram um projeto para a Câmara, eles vão votar a favor do presidente, do governador ou do prefeito, para que as coisas possam acontecer. A pergunta é: por que as coisas não acontecem da maneira que eles prometeram? Primeiro, é porque muitos de nós não votamos nos seus candidatos. Segundo, é que o candidato que foi derrotado, ele se torna oposição e ele vai fazer de tudo para que este que ganhou a eleição, ele não tenha êxito no seu governo, porque ele quer um dia chegar ao poder. Nós queremos que o nosso país ele vá para frente, que o nosso estado e que o nosso município possa prosperar. O candidato que ganhou a eleição, o seu projeto de governo convenceu a maioria. E o candidato que perdeu, ficou em segundo lugar, ele também convenceu pessoas, ainda que não tenha sido a maioria, mas ele convenceu uma quantidade razoável, tanto é que ele chegou em segundo lugar. Agora, o que eu quero dizer, se este candidato que ganhou a eleição e este candidato que ficou em segundo, se eles quiserem mudar a condição do nosso país, estado e município, eles podem fazer isso. Eles vão trabalhar junto o plano de governo do ganhador e do que ficou em segundo lugar, pode ser estudado para eles tirar dali o melhor entendimento para dar condição para o nosso país, estado ou município. Mas, infelizmente, isso não acontece. Por isso que você precisa ficar de olho nesses candidatos que fazem de tudo para que o que ganhou a eleição não tenha êxito no seu governo. Porque esses candidatos aí, eles estão atrapalhando porque o projeto deles é projeto de poder. O projeto do seu partido, eles não estão preocupados com o país e o estado e o município. Porque as coisas não vão acontecer e quem está sofrendo somos nós, os cidadãos, porque eles têm o salário deles, têm os benefícios deles, para eles não vai fazer diferença. A diferença que vai fazer é que eles não vão conseguir se reeleger ou colocar o seu candidato para que venha a ser no futuro eleito. Então, você precisa entender essas coisas. Observem os políticos que aí estão, para que no futuro você não venha votar neles. Porque se ele é uma oposição simplesmente por ser oposição, porque eles não querem que a situação, ou seja, o que está no poder, tenha êxito, ele está atrapalhando o nosso país, ou seja, está atrapalhando o povo, porque é o povo que sofre.
O candidato, ele ganhou e ele tem o seu salário, ele tem os seus benefícios. Para ele vai passar o tempo do seu governo e vai tentar uma outra eleição e assim vai. E nós vamos passar dificuldades continuamente. Nós não vamos ter condição de melhoria nunca. Então, quem pode mudar este país somos nós. Nós que vamos mudar este país, votando em pessoas que querem mudança. Muitos fazem essas coisas que eu estou falando e eles estão aí, ó, ganhando eleição. Toda vez eles se candidatam, ganham, se candidatam, ganham. Como que pode isso? Essas pessoas que não fazem nada para que o país venha melhorar, continuem no governo, continuem no poder. Então, eu peço para vocês que a partir de agora comecem a observar o candidato que lá está. E observar no sentido de que você procure saber o que é que ele está fazendo. Por favor, não fique ouvindo noticiários dizendo coisas a qual não é verdadeiras. Mas nós devemos entender que, infelizmente, nem todos que lá estiverem, ou seja, nem tudo que ele vier a fazer vai agradar a todos. Sempre vai ter alguém que vai dizer, deveriam ser desta maneira, deveria ser daquela maneira, porque não vai ser 100% do jeito que ele prometeu. Mas para isso precisamos estar de olho, observando, para que nós venhamos votar em candidatos que querem a mudança do nosso país. Nós precisamos mudar o nosso país. Você que não gosta de política, você que não quer nem falar de política, não faça isso. Observem, porque quando você não participa dessas coisas, você deixa aquelas pessoas mal intencionadas, ela participa e ela vota nos candidatos a qual agradam muito aquilo que ela quer. E muitas vezes você poderia estar votando em um candidato que seria muito melhor para o nosso país e você deixa de votar, dizendo que você não quer se meter com essas coisas que eles estão fazendo. Infelizmente, muitos estão fazendo coisas que nos deixam muito tristes e muitas vezes nós ficamos nervosos e não queremos fazer nada a respeito de uma mudança para o nosso país, porque nós acreditamos que não tem mais jeito. Mas tem jeito sim. Quem que pode mudar o nosso país somos nós mesmos. Não fique esperando que outras pessoas vão fazer. Cada um tem que fazer a sua parte. Eu espero que você tenha entendido e até um próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.